que vem à sua mente quando você ouve a palavra culto? Você já parou para pensar por que nos reunimos na igreja para cultuar a Deus? Será que o culto é só cantar e ouvir uma pregação? Ou tem algo mais profundo nisso? Essas são algumas perguntas que estaremos estudando. A paz do Senhor, povo lindo de Deus, para você que é novo por aqui, eu sou a diaconisa Tânia Anjos, sou professora e superintendente de escola bíblica dominical. Estamos estudando o segundo trimestre das lições bíblicas da classe dos pré-adolescentes que tem o tema Igreja, um lugar de comunhão. A lição de hoje é a lição 4, o culto a Deus. A lição de hoje encontra-se em 1 Coríntios, capítulo 14, do versículo 26 ao 40. A Bíblia diz: não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos-nos uns aos outros, e ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Objetivos da lição: compreender que o ser humano foi criado para glorificar a Deus, delinear a necessidade de ordem e reverência no culto e apontar as formas de adoração na igreja, conhecendo mais de Deus. Olá, amigos pré-adolescentes. A paz do Senhor. Você sabe o que significa adoração? Segundo a declaração de fé das Assembleias de Deus, a adoração é o serviço sagrado, culto, reverência a Deus por aquilo que Ele é e por suas obras. Aprenderemos nessa lição o que é a verdadeira adoração e como devemos cultuar a Deus. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar pelo menos com mais uma pessoa. Quando você curte e comenta, essa plataforma aqui, ela entende que esse vídeo ele é relevante e ele vai mostrar para mais pessoas. E lembrando sempre que você, professor que gosta de usar slides, esse slide que aparece aqui ao lado, o link estará aqui embaixo para que você, professor, possa usá-lo em sala de aula, ok? Então vamos lá. Ponto 1. Vamos adorar? Há muitas formas de adorarmos a Deus, além de adorá-lo da forma correta, precisamos refletir sobre a qualidade da adoração que oferecemos a Ele. Vamos conhecer algumas delas e conhecer como a adoração é essencial para o nosso relacionamento com Deus. A. O que é adoração? A adoração é o ato de glorificar a Deus, prestar-lhe culto e reverência. Sabemos que o nosso Deus é o único e verdadeiro Deus e em que a soberania é digno de ser adorado por todos nós. Em razão disso, como filhos de Deus, devemos viver de um modo que a nossa vida seja uma expressão contínua de adoração ao Senhor. Não o adoramos apenas por meio dos louvores e cânticos que entoamos durante os cultos, mas principalmente através de uma vida correta e obediente aos ensinamentos encontrados em Sua santa palavra. A adoração é uma resposta do coração humano à grandeza de Deus. É reconhecer quem Deus é, seu amor, poder, santidade, justiça, bondade, e se render a Ele com reverência, amor e gratidão. A adoração é se derramar diante de Deus com tudo o que somos, mente, coração e ações. Quando adoramos a Deus, estamos honrando-o e estamos reconhecendo o seu valor. Como os anjos no céu, todos os verdadeiros adoradores dizem: digno és, Senhor e Deus nosso, de receber glória, honra e poder. O Antigo e Novo Testamento traduzem várias palavras como adoração. O termo hebraico usado com mais frequência e significa curvar-se, prestar homenagem. A palavra grega mais proeminente para adoração transmite a ideia de mostrar reverência ou curvar-se diante de Deus. Um segundo termo grego significa servir, ministrar. Ambos são usados em Mateus 4:10, onde Jesus diz: adore o Senhor teu Deus e sirva somente a Ele. A adoração, então, envolve tanto nossa atitude quanto nossas ações. Adoração é a atitude de reverência e adoração, bem como a ação de serviço humilde e amoroso ao Deus
que é digno. B. A verdadeira adoração. A Bíblia afirma também que devemos adorar somente a Deus e que essa adoração deve ser sincera. Ele conhece as nossas intenções e recebe a adoração daquele que o busca de todo o coração. Vale ressaltar que, seguindo os mandamentos bíblicos, não utilizamos nenhum tipo de representação material para estimular a fé, como fazem aqueles que veneram as imagens de escultura. Nossa conexão com Deus é estabelecida por meio da oração. Deus é espírito e, por isso, os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Olha, qualquer coisa pode ser adorada, não é verdade? Se uma pessoa ama um carro, investe milhares de reais em acessórios nele e passa horas limpando, pode-se dizer que ele adora seu carro. Se uma mulher passa todo o seu tempo no trabalho, excluindo todo o resto, pode-se dizer que ela adora sua carreira. Adoração é quando damos nossa mais profunda afeição e maior louvor a algo. A verdadeira adoração a Deus é quando o amamos de todo o coração, alma, mente e força. É quando valorizamos a Deus acima de tudo e o colocamos em primeiro lugar em nossos corações. C. Adoração pública e individual. A adoração pode ser pública ou individual. A adoração pública é a que rendemos a Deus nos cultos, juntamente com nossos irmãos de forma racional. A igreja de Atos, por exemplo, se reunia para adorar a Deus e estudar a Escritura. Já a adoração individual é a que rendemos em nossos momentos particulares em casa, na escola, na rua. Portanto, nossos atos, pensamentos e comportamentos devem adorar a Deus. Que nossa vida seja um constante altar de adoração ao Senhor. Então, a adoração pública realizada nos cultos é de grande importância, porque é o momento em que a comunidade de fé se reúne para em unidade render louvor, gratidão e reverência a Deus, fortalecendo a comunhão entre os irmãos, edificando uns aos outros na fé e testemunhando coletivamente a grandeza e a soberania do Senhor. É nesse ambiente que expressamos como corpo de Cristo nossa dependência, devoção e amor a Deus. Ouvimos Sua palavra, renovamos nosso compromisso com Ele e nos encorajamos mutuamente a viver uma vida de adoração também no dia a dia. Não precisa estar em um local oficial de culto geograficamente. Pode ser em qualquer hora do dia, em qualquer lugar. A adoração a Deus não deve ser restrita a um local específico. O trabalhador de linha pode adorar na fábrica, o aluno pode adorar em sala de aula, o prisioneiro pode adorar na cela, o paciente pode adorar na cama do hospital. Podemos adorá-lo em qualquer lugar, a qualquer hora que a verdade de sua bondade tocar a nossa consciência. A adoração pessoal também pode servir como uma forma de aprofundar nosso relacionamento com o Senhor. Ponto 2. A ordem no culto. Você já parou para observar que os cultos têm uma organização própria? É importante entendermos a organização e o propósito do culto para que venhamos render a Deus uma adoração de qualidade. A. O culto e sua organização. No Antigo Testamento, os judeus reuniam-se no templo para adorar. As cerimônias ocorriam por meio de orações, sacrifícios, ofertas e cânticos. No início da igreja primitiva, os cristãos também foram ensinados a seguirem uma liturgia, ou seja, uma organização para os cultos. Atualmente, nossos cultos são formados por momentos de oração, louvor, leitura bíblica, testemunho, contribuição financeira, as ofertas e dízimos e um sermão. Aprendemos também que o culto deve ser prestado a Deus de forma consciente e espontânea para que o Senhor receba a nossa adoração. No culto litúrgico, a ênfase está no aspecto comunitário do culto, com os membros se reunindo para louvar e honrar a Deus por meio de um conjunto compartilhado de orações, hino e sermões. A ordem do serviço é sempre cuidadosamente planejada e prescrita, muitas vezes seguindo uma rotina ou ciclos de eventos.
O uso de orações específicas, leituras e textos sagrados e músicas são todos pré-determinados e cuidadosamente escolhidos. O objetivo do culto litúrgico é criar um senso de ordem, harmonia e reverência dentro da igreja. O culto litúrgico pode ser projetado para envolver todos os sentidos com elementos visuais, auditivos e físicos, todos desempenhando um papel no culto de adoração. No geral, o culto litúrgico serve como uma forma de a congregação da igreja se reunir para o culto, unidos e se conectar com Deus por meio de uma experiência compartilhada de adoração. B. O culto deve ser racional. Falamos em racionalidade no culto, pois o culto é um ato consciente. No momento do culto, nossos pensamentos, entendimentos, sentimentos e emoções estão conjuntamente voltados para Deus na intenção de glorificá-lo. Embora seja notória a manifestação do Espírito sobre a igreja, devemos pedir ao Senhor a sabedoria que vem do alto para administrarmos os dons espirituais como convém. O culto racional, isso significa que o culto não deve ser apenas movido por emoções, mas deve envolver consciência, entendimento e intenção. Adorar racionalmente é reconhecer com clareza quem Deus é, o que ele fez, e então responder a isso com reverência, obediência e entrega. Um culto racional é intencional, não mecânico, é baseado na verdade da palavra de Deus. Envolve todo o nosso ser, mente, corpo e espírito. É um estilo de vida, não apenas um momento no templo. Portanto, o culto racional é aquele que parte do entendimento da graça de Deus e se expressa numa vida que o honra com sabedoria, discernimento e sinceridade. C. A ordem e reverência nos cultos. Imagine uma igreja onde todos começassem a falar ao mesmo tempo, ou não respeitassem o momento de ouvir ou a hora de levantar-se ou sentar-se. Em um ambiente assim, não seria possível concentrar-se em prestar a Deus uma adoração sincera. Este era um dos problemas da igreja de Corinto e por isso o apóstolo Paulo admoestava, pois os seus cultos precisavam de ordem e reverência. Os cristãos em Corinto eram tão indisciplinados em seu exercício de dons espirituais durante a adoração que havia caos, a confusão causa indecisão, frustração, passividade e falta de progresso. Essas coisas vão contra a vontade de Deus, porque Deus quer paz. Uma coisa que perturbou o culto na igreja de Corinto era o falar em línguas de pessoas que afirmavam ter uma mensagem de Deus. Paulo disse aos coríntios para avaliarem cuidadosamente essas mensagens. E devemos também avaliar cuidadosamente mensagens semelhantes hoje. Falsos mestres estavam na igreja de Coríntio e eles ainda estão na igreja hoje. Pessoas que afirmam falar sobre a inspiração do Espírito Santo pode estar enganando. Em ambos os casos, devemos determinar se a sua mensagem é biblicamente válida. Isso não significa que não devemos exercer nossos dons espirituais. Pelo contrário, devemos ser capazes de exercer nossos dons, mas em uma forma que não seja competitiva ou desordenada. Se cada adorador se envolvesse significativamente em adoração, a vida de outros adoradores e a qualidade da adoração seria enriquecida. As pessoas que vêm ao culto devem ser capazes de entender o que é cantado no culto. As pessoas precisam sentir que o que é dito e cantado pode ser aplicado em suas vidas. A adoração não deve usar palavras que as pessoas não usam, saber sem aplicar o que essas palavras significam. As pessoas têm necessidades diferentes e quando a igreja reconhece isso, ela lança as bases para uma maneira ordenada de honrar a Deus. Ponto 3. Preparados para servir. Como já mencionamos, a adoração a Deus não acontece apenas durante os cultos. Há outras formas de prestarmos adoração a Deus. Vamos aprender como nossas vidas podem ser um constante ato de adoração. A. Uma vida de adoração. A adoração a Deus não acontece só quando estamos na igreja.
Ela deve estar presente em todos os momentos de nossa vida, nos espaços onde circulamos, em nossas casas, em todos os momentos do dia. Adoramos a Deus quando louvamos, quando lemos a sua palavra, quando jejuamos, quando ofertamos, inclusive quando agradamos por meio de nossas ações. Não é só cantar. Embora os louvores façam parte, a adoração vai além da música, é um estilo de vida, é espiritual e sincero. Jesus disse que Deus procura os adoradores que o adorem em espírito e em verdade. É reconhecer Deus como o centro. Na adoração, tiramos os olhos de nós mesmos e colocamos em Deus. Pode acontecer em qualquer lugar, no templo, em casa, no trabalho, andando na rua. O coração adorador está sempre sensível a Deus. B. O testemunho como adoração sincera. Quando escolhemos fazer o que é certo ou quando testemunhamos a fé por meio de uma vida cristã compatível com os ensinamentos bíblicos, também estamos adorando ao Senhor. Por isso, nossa adoração não deve acontecer somente nos dias de culto, quando chegamos à igreja. Ela deve fazer parte da nossa vida por completo. Quando escolhemos viver de acordo com os princípios bíblicos, estamos demonstrando com atitudes que reconhecemos a vontade de Deus como soberana, e isso também é adoração. Imagine uma pessoa que no trabalho se recusa a mentir para conseguir vantagens, mesmo sendo pressionada por colegas. Ela escolhe ser honesta porque quer agradar a Deus acima de tudo. Essa decisão, mesmo que silenciosa, é uma forma de adoração. Ela está colocando Deus em primeiro lugar e vivendo para glorificá-lo com sua conduta. Cada vez que dizemos não ao pecado e sim à vontade de Deus, estamos dizendo com a vida: Senhor, te amo, te respeito e quero te agradar. Isso é adoração verdadeira. C. O serviço como forma de adoração. O serviço é uma forma importante de adoração. Quando prestamos o serviço a Deus em sua obra, essa é uma forma sincera de adoração. Isso acontece quando somos usados pelo Espírito Santo por meio dos dons espirituais para servir a igreja. Tudo que realizamos para Deus em sua obra, se for de boa vontade e com sinceridade, é uma forma de adoração. Ensinar, evangelizar, organizar a igreja, visitar os enfermos, ofertar, participar dos departamentos, socorrer os necessitados, dentre muitas outras ações que realizamos para a casa de Deus, são recebidas como adoração. Prestar serviço a Deus em sua obra é uma forma sincera e prática de adoração, porque estamos oferecendo o nosso tempo, dons e esforços para glorificá-lo e abençoar outras pessoas. A adoração não é só o que falamos ou cantamos, mas também o que fazemos por amor a Deus. Pense em alguém que dedica seus domingos para ensinar criança na escola dominical. Ela estuda a lição, ora pelas crianças e chega cedo para preparar a sala. Mesmo que ninguém veja todos esses detalhes, Deus vê. Esse serviço feito com amor, dedicação e compromisso é uma forma clara de adoração e é como dizer: Senhor, estou aqui para te servir com o meu melhor. Servir a Deus na igreja, em projetos missionários, no louvor, na limpeza do templo ou em qualquer área é adoração em ação. É viver para agradar a Deus com tudo que somos e fazemos. Dinâmica: o que eu ofereço no culto? O objetivo dessa dinâmica é levar os participantes a refletirem sobre o que realmente estão oferecendo a Deus durante o culto e incentivá-los a cultuar com mais intencionalidade e entrega. Os materiais necessários para essa dinâmica é papéis pequenos ou cartões, um para cada participante, caneta ou lápis, uma caixa, cesto ou envelope grande representando o altar. Como fazer? Uma introdução rápida. Diga algo como: no Antigo Testamento, as pessoas levavam ofertas ao altar como forma de culto. Hoje, o que será que temos oferecido a Deus quando participamos de um culto?
Distribua os papéis e canetas, peça que cada pessoa escreva de forma sincera e anônima algo que costuma oferecer a Deus no culto. Pode ser positivo, louvor, atenção, gratidão ou algo a melhorar, distração, pressa, frieza. Ao término, você coleta os papéis, todos devem colocar seus papéis dentro da caixa ou envelope, como se estivesse colocando sua oferta no altar. Misture e leia alguns em voz alta, sem identificar ninguém, valendo com reverência, e a cada item pergunte brevemente: você já se identificou com isso? Isso agrada a Deus? Use o bom senso para não expor ninguém ou constranger. A reflexão final: fale sobre a importância de prestar um culto sincero, com o coração totalmente voltado a Deus, e incentive-os a oferecer o melhor no próximo culto, não só palavras, mas atitude, atenção e reverência e amor. Para fechar a dinâmica, você use essa frase ou fique a seu critério. Deus não está preocupado com shows ou performance, ele está preocupado com corações verdadeiros que o adorem em espírito e em verdade. Conclusão na revista: uma vida de sincera adoração é o que Deus requer de nós. Ele é digno de ser adorado em tudo. Agora que aprendemos mais sobre a adoração, façamos de todas as nossas palavras, pensamentos e ações meios para glorificar o nome do Senhor. Então, para concluir, cultuar a Deus é muito mais do que participar de uma reunião religiosa. É oferecer a Ele o nosso melhor, com o coração cheio de gratidão, reverência e amor. O verdadeiro culto começa no coração e se reflete na nossa vida diária, nas escolhas que fazemos, na forma como tratamos os outros e no nosso desejo sincero de agradar ao Senhor em tudo. Que possamos entender que cada culto é uma oportunidade única de conectarmos com Deus, de sermos transformados por sua palavra e de declarar: Senhor, tu és digno de toda honra, glória e louvor. Que saiamos daqui com o desejo de viver uma vida de adoração, não só dentro da igreja, mas em cada momento do nosso dia. Que o nosso culto a Deus não tenha fim, mas seja constante, verdadeiro e cheio de entrega. Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Querendo o Senhor, se Ele não voltar, estarei de volta aqui a mais um Resumo EBD. A paz do Senhor a todos.